Eu tenho o prazer de receber agora a médica nefrologista, a doutora Flora Satuf. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Flora? Bem-vinda, que prazer. Chega aqui, Flora. Nossa, Flora, tem tantas perguntas, gente. Cuidar dos rins é tão importante, não é? A nossa saúde. São tantas perguntas. Pode fazer. Vamos lá? Estamos aqui para responder. Então, vamos lá. Primeira pergunta, diretor. Quais são, doutora, os cuidados que devemos ter com os rins? Bom, boa tarde. Os rins são órgãos fundamentais para que a gente tenha boa saúde. Nós precisamos de lembrar disso e cuidar bem dos nossos rins. Tomando bastante água, pelo menos 2 litros ao dia, tendo hábitos de vida saudável, não beber, não fumar, controlar o sal da dieta, né? Porque principalmente os pacientes hipertensos e diabéticos são os pacientes que mais têm doenças renais. Então, a gente precisa focar nesses pacientes também que precisam controlar bem o diabetes, a hipertensão, para diminuir os danos renais. Então, o ideal mesmo é sem sal, doutora? Olha, para quem é hipertenso, sim, o ideal é uma dieta hipossódica, 2 gramas de sal por dia, que corresponde a 2 tampinhas de caneta Bic ao longo das 24 horas. Lembrando, Paulinha, que todo alimento que a gente ingere, mesmo que a gente não adicione sal, ele já tem a carga de sal dele. Então, para o hipertenso, precisa fazer sim essa restrição. Tem que a gente cuidar do corpo e da saúde, né? Com certeza. Agora, essa segunda pergunta é minha, porque eu bebo muita água, mas é muita mesmo, tipo assim, muita. O pessoal vai dizer, Paulinha, é muito. E todo mundo diz assim, Paulinha, olha, água demais é prejudicial. E aí a pergunta é essa: beber água ajuda os rins? Com certeza. Beber Quanto mais, água, melhor. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Nada demais também, o que é demais é de sobra. Mas uma ingesta hídrica de 2 a 2,5 litros em 24 horas tá super legal. Por quê? A gente mora num lugar quente, a gente sua bastante e nós precisamos de um volume de água suficiente para que os rins depurem todas as toxinas do organismo, né? Senão a gente fica desidratado. Lembrar que a desidratação causa problemas renais também. E a água é importante porque, principalmente para os pacientes que têm infecção urinária de repetição, cálculos renais, que são as famosas pedras nos rins. Então, esses pacientes precisam beber mais, de 2,5 a 3 litros em 24 horas, para poder diminuir as recidivas. Ok, tá vendo, seu Tibé? Tibé vive falando para mim, Paulinha, você bebe água demais. Vai no banheiro demais. Que tem isso, essa é a desvantagem, né, Tibé? Ai, doutora, vamos lá. Agora vamos falar sobre diabetes, que é uma doença muito séria. A diabetes, ela adoece os rins? Sim, a diabetes, ela adoece o rim. As clínicas de hemodiálise do Brasil e do mundo estão cheias de pacientes diabéticos. Então, assim, no mundo todo, diabetes é a principal causa de insuficiência renal crônica, que leva o paciente a fazer hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Então, o diabetes, ele precisa ser bem controlado e todo paciente diabético precisa fazer um check-up renal, avaliar a urina de 24 horas para ver se está tendo perda de proteína pela urina, avaliar a função renal através de exames simples como a ureia, a creatinina, fazer aquele exame básicozinho da urina da amostra isolada. Então, o diabético, ele tem que ficar ligado e tem que sempre fazer, mesmo que ele seja todo controlado, ele tem que fazer uma avaliação quanto à possível complicação renal. Tem que se cuidar, né, doutora? Tem que se cuidar. Tem paciente diabético que acha que assim, eu tomo um remédio e tá tudo bem. Não, precisa tomar o remédio, precisa fazer a dieta e precisa fazer o acompanhamento médico, porque muitas das vezes os níveis de glicemia, eles são dinâmicos. Então o médico fica monitorizando com os exames para ver se está precisando colocar mais remédio ou tirar, entendeu? Precisa fazer esse controle. É melhor cuidar antes, né, do que acontecer uma doença terrível como essa, que a gente precisa cuidar, né? Terrível. Agora, doutora Flora, essa pergunta é importante. Quais são aquelas pessoas que têm um risco maior
de contrair essa doença renal? Como a gente acabou de falar, os diabéticos, os hipertensos, pacientes que têm infecção urinária de repetição, cálculo renal de repetição, pacientes que têm história familiar de doenças renais. Então, meu pai, meu tio, minha mãe fez hemodiálise ou tinha doença renal, precisa fazer uma avaliação, porque existem doenças genéticas que são herdadas e que, assim, os filhos vão desenvolver ao longo do tempo doenças renais. Pacientes também que têm o rim único, né? Às vezes teve um trauma, sofreu uma cirurgia, tirou um rim. Então, esses pacientes são os principais que precisam fazer avaliação. Olha, gente, recebi aqui a doutora Flora, uma alegria para mim receber você. Obrigada pela sua presença. Então, o dever de casa é tomar bastante água. Isso. Tomar bastante água, hábitos de vida saudável, alimentação saudável, balanceada. Balancear o sal, né? Quanto menos, melhor. Lembrar que a gente come muita comida industrializada carregada no sal, beber água, atividade física e controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. E não custa nada fazer um exame de vez em quando para ver como é que tá os seus rins, né? Não custa nada. Pelo menos uma vez por ano, faz lá um check-up com o nefrologista. Estamos lá na Superclínica para atender você. Gente, é maravilhoso conversar com uma pessoa assim que tem essa segurança, que passa conhecimento. Então, olha aí, Superclínica, a doutora Flora, nefrologista, é um prazer te receber, tá?